Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, algumas situações que eu tenho levantado aqui no nosso portal que estão ganhando as redes, ganhando o noticiário. Isso é muito importante, porque os grandes veículos de comunicação que têm o dever de informar algumas coisas básicas que eu informo aqui, não cumprem esse dever, mas eles acabam sendo forçados a se pronunciar em relação a algumas verdades que a gente coloca aqui, porque a palavra verdadeira ela tem uma força muito grande. Se você está chegando agora no nosso portal, convido você a vir fazer parte do nosso portal. Não precisa pagar nada para se inscrever, é só dar o clique, aí você vai fazer parte dos nossos papos aqui todos os dias. Convido você a participar do nosso chat também, sempre antes das 17 horas aqui no portal. E aquele protocolo importante, né? Dar o seu joinha e mandar os seus comentários para cá, porque são sempre bem-vindos. Gente, eu levantei já durante vários papos nossos aqui o fato de termos um presidente que é tecnicamente um vagabundo. Já expliquei que não é nenhum tipo de agressão vulgar, uma agressão chula, ficar xingando o presidente. Não. É simplesmente atestar, na minha condição de cidadão, que nós pagamos um servidor público para enganar o povo brasileiro e para dar maus exemplos. Percebam a seguinte situação. Se você presencia um acidente na estrada, você procura o policial rodoviário federal, você procura a delegacia de polícia, ou você procura o batalhão da PM diante de alguma situação, uma invasão na cidade para assalto a banco, como a gente vê de vez em quando, né? E de repente você chega nessas instituições onde os plantonistas deveriam estar trabalhando de plantão e não tem ninguém ali. Aí você é informado, olha, o delegado está lá no bar. O escrivão está no bar, o policial está no bar, o capitão está no bar, o sargento está no bar. E você chega lá e, meu amigo, olha só, eu estou precisando aqui que vocês atendam a sociedade. Ah, não, nós estamos de folga. Mas vocês tiraram folga formalmente? Não, mas eu me dei folga. Eu só vou receber o salário integral no final do mês? Vou, mas eu estou de folga, eu não quero trabalhar. Já pensou se você chega num hospital, numa emergência e procura um médico ali numa situação grave e acontece a mesma coisa? Onde é que está o médico plantonista? Olha, infelizmente ele não está aqui para te atender, ele está com a namorada nova, está no motel, ou está no bar, ou foi para o forró, foi para o baile funk. Infelizmente ele não está aqui. Mas ele vai ser descontado? Não. Mas ele não tinha que estar aqui? Tinha, mas ele não está. O que diferencia a função do presidente da República, que não transmitiu o cargo para ninguém, e que está formalmente em horário de expediente, em dia de trabalho, o que diferencia esse tipo de atividade, de desvio de função dele, de mau exemplo dessas figuras que eu citei anteriormente? Não tem diferença nenhuma. O presidente avisou o Congresso Nacional que está de folga ou de férias? Não. Avisou o Senado Federal que está de folga ou férias? Não. Avisou o Supremo Tribunal Federal? Não, não avisou ninguém. Então, ele está ganhando, não vai ter desconto nenhum. Agora, vocês imaginem, se o Bolsonaro faz tudo isso com os holofotes jogados sobre ele na condição de presidente, imagina o que essa criatura fez na condição de deputado federal, ele e os filhos dele. Isso explica muito do patrimônio que ele conseguiu acumular durante tanto tempo, sem uma lupa mais permanente, mais incisiva em cima. Mas aí, para minha satisfação, eu vi que essa situação está começando a ganhar as redes e está sendo já objeto de atenções, inclusive por parte dos bolsonaristas que começam a se incomodar com isso, porque eles não têm como reagir, né? O presidente está de folga. Não está, o presidente está vagabundeando. Então, ontem, a hashtag Bolsonaro Vagabundo, presidente é criticado por folga durante enchentes na Bahia, ganhou as redes aí. Mas a mesma manchete aqui está errada, está dizendo assim, o presidente é criticado por folga. Ele não está de folga. Isso é um erro que os jornalistas, que os jornais, que as empresas de televisão estão fazendo, e eu ouso dizer conscientemente, porque não é possível que eles não saibam a diferença de um vagabundo de alguém que está trabalhando. Alguém que não está fazendo alguma coisa sem autorização de alguém que tem que fazer alguma coisa com autorização. Gente, eu expliquei aqui para vocês outro dia. O Biden precisou fazer uma cirurgia, ficou 85 minutos anestesiado, ele teve que transmitir o cargo para sua vice-presidente. E o vice-presidente brasileiro, por onde anda? E o ministro da Economia, por onde anda? E o general Heleno da Inteligência, por onde anda o general Heleno? Pois bem, nós temos no nosso país, de fato, uma
se a gente pudesse usar isso tudo como um crime, né, nós estamos diante de uma quadrilha dentro da administração pública brasileira. Mas aí, se os telejornais eles não ajudam a gente a ficar mais esclarecido em relação a isso, aí complica, né? O jornal aqui está dizendo que está de folga. Se você pega o Jornal Nacional, ontem, eles fizeram a matéria de 20 e poucos minutos sobre a tragédia que está acontecendo no Brasil. Tantas famílias desalojadas, a solidariedade do povo brasileiro, as dificuldades, enfim. Mas aí eles tratam da questão de uma forma absolutamente formal, né? Como se o presidente estivesse no exercício de uma atividade. Desenvolvimento regional e da Maris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. O presidente Jair Bolsonaro está de férias em Santa Catarina até a próxima segunda-feira. Ontem, em conversa com apoiadores, disse que espera não ter que retornar antes. Na Bahia, Queiroga disse que conversou com o presidente sobre a situação das cheias. O presidente espera não voltar, é um saco, né? Tá morrendo muito pobre, muita gente afogada. Então, as pessoas estão perdendo muita coisa, então ele não quer atrapalhar a folga pirata dele. Isso tinha que ser denunciado, gente. Isso aí é tratado de uma forma en passant. Mas se os grandes veículos de comunicação trataram de forma superficial a responsabilidade do presidente da República em relação ao genocídio que aconteceu no nosso país, para que ele fosse preservado, se eles ignoraram mais de 145 pedidos de impeachment do presidente da República, teve uma reportagem mostrando as pessoas ingressando ali com pedido de impeachment, entrevistando as pessoas. A gente não teve campanha de mobilização popular contra o genocídio que aconteceu no nosso país, porque os grupos que estão no poder se nutriram desse fantoche que infelizmente ainda é o presidente da República, e diga-se de passagem, um fantoche vagabundo, né? Do latim, a expressão, eu gosto sempre de lembrar, né? Vagare, ou seja, perambular, bundo, né? De ser rico, cheio, ter muita coisa, né? Então é alguém que é abundante na atividade de vagabundear, de perambular por aí sem sentido nenhum. É isso que o presidente da República, infelizmente, está nos mostrando que é. O jornal também deu uma cobertura hoje sobre esse tipo de situação que vai ganhando a opinião pública e não pode ser refutada, né? Não pode chegar a assessoria jurídica lá do presidente da República e falar, olha, vamos processar aquele detrator lá porque ele está falando uma inverdade. Eu estou falando uma inverdade? Eu estou falando rigorosamente o que está acontecendo aqui no nosso país. E o jornal diz, Bolsonaro é criticado por ausência após tragédia baiana. A matéria diz, durante o dia de ontem, a hashtag Bolsonaro Vagabundo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. E eu estou usando mais o Twitter, algumas coisas que estou colocando aqui, estão tendo mais repercussões e a gente vai seguir nessa linha. Então, a gente viu essas situações todas que acobertam uma série de verdades aqui no nosso país e de uma forma muito danosa para todos nós, né? Porque no final da história está todo mundo interessado em grana. Esses grupos todos que escondem a figura do presidente da República. E hoje eu vi um editorial no jornal que trata de questões econômicas, o Valor Econômico, meio que lamentando, né, como o Bolsonaro está queimado, né? Eles não gostariam que ele tivesse tão queimado. Eles lamentam aqui, Bolsonaro entra no ano eleitoral em má posição. Eles queriam que ele tivesse mais sobrevida, porque essa é a intenção, fazer com que o debate para 2022 seja um debate pobre, um debate que nós sejamos obrigados a escolher entre a civilização e a barbárie. Se a gente fizer isso, a gente não vai discutir os assaltos que nós sofremos ao longo desses anos todos aqui no nosso país. Então, vamos torcer aí para que os debates tenham uma outra perspectiva no ano de 2022, se depender de nós aqui, nós vamos continuar nessa linha. E aí, eu não posso deixar de comentar com vocês, porque eu descobri outros fatos hoje, né? A matéria dos jornais também sempre querendo iludir a população, dizendo um mundo, um Brasil que não existe. Para você ficar anestesiado, você ficar conformado na sua casa, você achar que a economia está indo bem. Vocês querem ver a economia ficar muito ruim no Brasil? É só mudar um governo para termos no nosso país um governo que não seja do gosto dos grandes veículos de comunicação, dos grandes conglomerados. Aí o Natal vai ficar ruim, a economia vai ficar péssima, o desemprego vai ficar um horror, a violência urbana vai disparar, vai ficar uma catástrofe no Brasil. Enquanto o modelo funciona para esses grupos, fica tudo bonito, inclusive um mundo que a gente não consegue enxergar. Vamos recobrar aqui o que eu comentei com vocês no dia de ontem. Precisava também, e aí comprei 1, 2, 3, e aí foi o quarto, e o quinto é um presente também. E aí o comércio troca um cenário de crise por corredores mais cheios de consumidores no finalzinho desse ano.
Os dados dos lojistas mostraram que, apesar da inflação e do desemprego, houve um crescimento nas vendas desse Natal em relação ao ano passado, nas lojas dos shoppings e também do comércio eletrônico. As vendas nos centros comerciais cresceram 58% na comparação com o ano passado, quando... Gente, é uma empulhação, é uma mentira, é um antiprofissionalismo dos veículos de comunicação de uma forma descarada. Eles querem passar que a economia não está tão ruim. Cresceu 58% em relação ao ano passado. Mas um país que está vivendo essa situação aqui pode ter um aumento de 58% de vendas no shopping. Olha só, gente. A gente olha aqui nos cadernos dos jornais que cuidam do agronegócio e a gente vê o seguinte. Segundo pesquisadores da Embrapa, nível é o menor em 25 anos do consumo de carne, que recuou na pandemia. O Brasil chegou a ter um consumo per capita de 40 quilos de carne por ano para as famílias aqui no nosso país. Esse consumo caiu para 25 quilos por ano. Então, nós, com a população crescendo, a gente está tendo um menor consumo de carne. E as pessoas estão deixando de comprar carne por quê? Estão virando veganas? Estão virando vegetarianas? O jornal está de sacanagem com a gente, as pessoas não têm dinheiro para comer carne e estão gastando mais no shopping, quando a matéria mesma diz que nós estamos numa situação de desemprego e quem está empregado teve uma perda da renda e, mais do que isso, nós tivemos uma inflação que corroeu os valores do que nós temos de salário, que nós temos de rendimento. Então, esse tipo de informação... O ano passado eles fizeram a mesma coisa no Jornal Nacional. E aí depois eles corrigiram. Eu fiz um programa aqui também denunciando isso. Eles explicaram que eles se basearam ali em informações dos lojistas. Só que os lojistas, eles jogam a informação para cima porque eles vivem de ter os seus shoppings funcionando. Se eles informam para as pessoas, para os caras que querem empreender, para as pessoas que querem ter o seu próprio negócio, que o shopping está dando prejuízo, isso enfraquece. Então, normalmente eles mudam a realidade. Quando você passa um pente fino no que aconteceu no ano de 2020, você chega aqui num canal que trata de economia e a gente pega informação dada pelo Serasa, né? Serasa divulga resultado das vendas do Natal de 2020 com negativa histórica. Então, negativa significa que o Serasa informou que as vendas do ano de 2020 tiveram uma queda de 10,3% em comparação com o ano de 2019. Então, a gente teve uma retração. Então, como é que a gente pode explicar um aumento de 58% baseado num ano anterior, onde houve uma retração? Que números são esses, a não ser números ilusórios para engabelar, para iludir, para desinformar o cidadão de que nós estamos numa situação que só bolsonarista acredita que é muito boa, né? Aqui tem uma coluna aqui da Vera Magalhães hoje, no jornal, ao lado aqui do editorial aqui, que mostra que o povo brasileiro também está deixando o negacionismo de lado, boa parte, né, a grande parte está se vacinando. A Vera Magalhães pergunta aqui na coluna dela essa questão aqui que eu tenho levantado com vocês quase todos os dias, né? O que Bolsonaro ganha com o caos? Ela pergunta. Olha, o Bolsonaro ele se livra da polícia, ele distrai a sociedade, mas quem ganha mesmo são os grupos que estão atrás do Bolsonaro, como, por exemplo, os grupos dos jornais para onde a senhora escreve. Aí nenhuma crítica pessoal à senhora. Mas as pessoas ficam analisando sempre a figura do Bolsonaro e acabam por esconder todos os esquemas, as estruturas que sustentam esse fantoche, essa figura que fez tanto mal ao povo brasileiro. Então, quem ganha são os grupos financeiros, é o agronegócio, são os grandes grupos de investimentos aqui no nosso país, são as empresas que estão abocanhando as nossas reservas, os nossos serviços públicos, que cobram as tarifas, que estão mandando dinheiro para fora do nosso país. Esses estão ganhando muito com essa situação caótica de uma figura que vagabundeia para cima e para baixo. E aí, gente... Isso aqui não está ganhando os telejornais, essa informação aqui que é um meteoro, é uma bomba atômica que nós temos aí para esse ano. A Petrobras, os acionistas, né, querem que a Petrobras esteja colocada ali sempre atrelada ao dólar, economia externa, enfim, o Brasil aqui que se dane. Então eles pediram 200% de aumento no gás, no GNV, para você que tem o seu carro, seu Uber, seu táxi, enfim, você usa
esse tipo de gás. Então, prepare-se que o pedido foi de 200% de aumento. Mas só que, diante das reações, eles baixaram para 50%. Então, o que está se pedindo para a partir de 1º de janeiro ser proposto é um reajuste de 50%. Então, você que tem seu restaurante, você que tem seu carro, você que utiliza esse tipo de elemento fundamental, né, de combustível para você movimentar a tua empresa, você vai ter muito problema nesse ano de 2022 num país que o presidente está vagabundeando e que o ministro da Economia só existe para ganhar dinheiro para ele, porque o dólar subiu, então ele ganhou mais dinheiro, porque o dinheiro dele no paraíso fiscal não para de render, e ele continua a fazer uso da sua tática do terrorismo. Ele não aparece também você vê na agenda oficial, também está de folga, né? Todo mundo está ganhando, tá, gente? Essa turma toda que está vagabundeando, todo mundo vai receber os vencimentos integrais. Diz a matéria aqui, sob pressão do funcionalismo, Guedes sobe o tom do governo. Ele diz que se tiver reajuste para o funcionalismo, o Brasil vai quebrar. Mas ele disse isso em relação à reforma da Previdência, à reforma do trabalho, à privatização. O Brasil vai quebrar, fazendo terror o tempo todo para engabelar o povo, o público de uma maneira geral, com apoio, mais uma vez, dos grandes veículos de comunicação. A gente não tem como não deixar essa coisa bem explicitada aqui em espaços como o nosso. Então, gente, nós estamos nessa situação. Uma quadrilha onde nós temos a mistura de vagabundos, de morcegos, de estelionatários, de picaretas, de vigaristas. Aí não dá para a gente usar outro tipo de explicação. Nunca, ou de fala, né, de classificação ou de expressão. Eu nunca pensei que na condição de professor eu tivesse que falar esse tipo de situação que eu falo aqui publicamente para vocês, né? Mas são fatos e que deveriam ser informados para a população brasileira, porque a gente não estaria correndo o risco novamente de ter uma figura como Bolsonaro ainda com algum tipo de possibilidade de disputar as eleições em 2022, porque ele não deveria estar disputando as eleições, ele deveria estar respondendo aos processos pelos problemas que ele causou, as mortes que ele comandou aqui no nosso país, mas isso vai acontecer. A gente só precisa ter um pouco de firmeza em divulgar essas verdades e cobrar das autoridades assim que ele perder o cargo que ele está usurpando nesse momento à frente do nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. O programa foi um pouquinho longo hoje, porque os assuntos são assim, né? Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui e vamos seguir em frente.